Fala, meus amigos, tudo bem? Esse material que você vai assistir agora é uma aula da nossa comunidade de perícia tributária, onde toda quarta-feira, às 17h07, nós estaremos juntos ao vivo, em função da possibilidade de um ganho, de um benefício, de uma recuperação de crédito tributário na forma aí de um recálculo, excluindo um determinado tributo da base de cálculo de um outro, ou de outros, né? Que é justamente a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí, como é que tem acontecido isso? Como é o conceito histórico desses elementos? Né? Apesar da letra estar um pouco pequenininha, mas eu vou aqui rapidamente comentar esses tópicos, onde, depois de 20 anos de discussão sobre o tema, em 2017, né, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para fim de incidência, de pagamento da contribuição para o PIS e para a COFINS. Como é que acontecia antes, né? Como é que vinha acontecendo? Você, prestador aí de serviço de transporte interestadual, você que realiza operações de venda, inclusive já estabeleço um certo parêntese, né? Porque a tese relacionada à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ela originou várias teses filhotes, como é o caso da exclusão da contribuição patronal previdenciária sobre a receita bruta da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a exclusão do PIS e da COFINS da sua própria base de cálculo. Só que esses serão temas que iremos abordar em outras oportunidades, porque, a bem da verdade, né, entendendo este primeiro, nós teremos aí a convicção de que tudo iniciou através dessa discussão que está aí, dessa que nós estamos apresentando hoje, né, que é a exclusão do próprio tributo do imposto de ICMS da base de cálculo dessas contribuições. E aí essa discussão ela se arrastou por todo esse tempo, por quase 20 anos, certo? Até mais do que isso, nós fomos observar até agora em função dos pedidos de vista, em função de todos esses procedimentos que a própria Corte ela tem realizado. E o julgamento do recurso extraordinário, este número 574706, que teve início no dia 9 de março, alcançado pela sistemática de repercussão geral, no qual se discutia a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, ele foi encerrado com 6 votos a favor do contribuinte e 4 a favor do fisco, ou seja, o fisco perdeu. E acontece que, após essa decisão, a própria PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela apresentou um embargo de declaração, que é um ato processual, onde nessa propositura, a PGFN solicitou esclarecimentos ao STF, onde um desses esclarecimentos era referente à modulação dos efeitos. O que é essa modulação dos efeitos? Para quem está nos acompanhando aí, desde as quartas-feiras anteriores, né, nas 3 últimas aulas que nós realizamos, deve ter concluído que a modulação dos efeitos, em aspectos práticos, é o ato do indivíduo ganhar e não levar, ou ganhar e levar só parte do que ganhou. E esse pedido de modulação dos efeitos com o propósito aí de amenizar, né, pelo menos do ponto de vista da própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, essa solicitação de modulação ela tem como propósito fazer com que a perca de arrecadação ou a retirada de recursos dos próprios cofres públicos na forma aí, de restrições, ressarcimentos, isso aconteça dentro de um determinado limite ou a partir de uma determinada data ou dentro de um determinado período. Isso aí são alguns dos elementos vinculados a essa modulação dos efeitos. Onde, no momento, né, nós aguardamos o pronunciamento do STF e nós levantamos esse tema aqui hoje justamente porque a data de julgamento ela foi restabelecida, o tema vinculado ao recurso, né, em sede de repercussão geral,
esse de número 240.785 e o 574.706, mais precisamente, o recurso extraordinário 574.706, ele foi incluído na pauta para julgamento no dia 24 de abril, se não me engano. Ou seja, no mês que vem, nós teremos aí, então, né, em tese, nós teremos o final dessa novela, certo, relacionada a esses tributos. E aí já podem surgir algumas perguntas do tipo, e aí, né, apertei aí, professor, como capricho dos alunos, e aí, como é que eu vou fazer, então, com a minha empresa, a partir do momento em que acontecer esse julgado, e sendo esse julgado favorável ao contribuinte? Compreenda que os efeitos, inclusive, dessa vitória que já aconteceu de maneira parcial em favor dos contribuintes, essa vitória ela não é erga omnes, ou seja, ela não impacta todo mundo. Entende? Ela tem efeito interpartes, ou seja, só vai poder se beneficiar dessa medida da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS dentro desse cenário que nós estamos observando hoje, com um vínculo em um processo judicial que está estabelecido, aguardando o julgamento aí na Suprema Corte, só vai poder se beneficiar enquanto não finda a discussão, só vai poder fazer uso desse benefício quem entrou com um processo judicial. Entende? Considerando, então, que já existem vários trânsitos em julgado, várias decisões já favoráveis ao contribuinte com trânsito em julgado, como tenho dito, e aí esses contribuintes que entraram nesse processo já estão se beneficiando dessa medida, dessa situação que a gente tem discutido aqui. Perfeito, pessoal? E aí, no momento, como disse para vocês, encerrando esse último tópico, aguarde o pronunciamento do STF em relação aos embargos, a fim de se determinar a modulação dos efeitos da decisão, podendo ela retroagir desde a origem da norma, ou ser aplicável apenas a partir do trânsito em julgado da decisão. Tudo bem? E aqui nós temos a continuação desse próprio histórico, onde a decisão desse recurso extraordinário, número 574.706, ele foi acerca da definição se o ICMS está incluído nos conceitos de receita ou faturamento, delimitado na legislação das contribuições do PIS e da COFINS. Um outro lance aqui para que vocês se familiarizem ainda mais com esse tema. E aproveitando, até para a gente promover uma certa interação aqui com todos vocês, que sejam bem-vindos aqueles que chegaram agora aqui nessa nossa conversa. Se você milita na área tributária, coloca aqui no comentário, se você realiza algum trabalho, se você é contador, se você atua de forma mais próxima com esses tributos que nós estamos discutindo aqui ou não. É importante que vocês façam esse registro para que a gente consiga aqui até estabelecer uma linha de abordagem que possa te ajudar a entender melhor aquilo que a gente está apresentando e a aplicar isso que outrora você vai entender melhor. Então comenta para a gente aí, isso é importante demais. Convido o pessoal aí que tem interesse nessa temática para chegar aqui nesse nosso bate-papo, aqui nesse nosso canal do IBK, porque nós vamos apresentar muita coisa que eu acredito que é bacana e que vai te ajudar sim. Perfeito? Então, pessoal, por fim, decidiu-se que o ICMS não está incluído nos conceitos de receita e faturamento para fim de incidência do PIS e da COFINS. E nós temos os principais argumentos considerados na decisão. São trechos, inclusive, retirados aí do voto da ministra Carmen Lúcia. Muito bom, né? Está aqui a doutora Karine dizendo que presta aí serviços, olha só, como analista fiscal, então está caminhando, abraçadinha, de mãos dadas, ombro a ombro, com esse tema que a gente está discutindo aqui, me acredito. É isso, doutora Karine? Está aqui, inclusive, o doutor Paulo Lopes dizendo que está iniciando agora, que bacana, né? Então, muita gente aí antenada nesse nosso assunto. E, por fim, decidiu-se que esse ICMS não estava incluído nesse conceito de receita. O que é que vocês precisam saber disso? Porque a gente precisa fazer essa ressalva.
Meus amigos, o PIS e a COFINS são tributos, certo? Que eles incidem sobre o faturamento ou a receita global da empresa. Entende? A hipótese de incidência dessas contribuições, PIS e a COFINS, estão diretamente ligados à receita total, no caso do regime não cumulativo, que é oriundo da Lei 10.637 de 2002, da Lei 10.833 de 2003, onde nós temos aí esse cenário onde, para as empresas sujeitas ao regime não cumulativo, nós temos o total das receitas, onde existirão algumas aplicabilidades mais detalhadas em função do tipo de receita que nós estamos tratando no regime não cumulativo. E nós temos o PIS e COFINS no regime cumulativo, cuja incidência ela ocorre pelo faturamento, ou seja, todas aquelas receitas diretamente ligadas ao aspecto operacional da empresa, da entidade, por assim dizer, certo? Onde existem diferenças de alíquotas, no regime cumulativo eu tenho 0,65% e 3% para o PIS e para a COFINS, respectivamente. No regime não cumulativo eu tenho 1,65% e 7,6% para ir para o PIS e para a COFINS de forma dentro do mesmo contexto. Né? E, nesse entendimento, o próprio STF ele decidiu que o que a empresa, ela na condição, muito entre aspas, de fiel depositário, ela recebe na forma do ICMS, ela recebe do pagador, do indivíduo que recebe a mercadoria, que toma o serviço, seja esse serviço sujeito à tributação do ICMS, serviço de transporte, serviço de comunicação, enfim. Então, esse valor que ele é recebido dentro do conjunto da receita e ele é repassado para o fisco estadual, o fato de ele transitar, né, pelas contas aí, contábeis de receita, dentro desse contexto, não faz com que esse recebimento ele seja incluído no contexto, no conceito de receita bruta, e por essa razão ele não figura como sendo não deve ser incluído na base de cálculo, na incidência das contribuições para o PIS e para a COFINS. E aqui nós temos, né, as informações, na verdade, as afirmações do próprio voto, que também são importantes para nós construirmos essa nossa linha de raciocínio. Onde eu tenho a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, leva ao inaceitável entendimento de que os sujeitos passivos desses tributos faturam ICMS. A toda evidência, eles não fazem isso. Enquanto o ICMS circula por suas contabilidades, como eu disse para vocês agora há pouco, eles apenas obtêm ingressos de caixa que não lhe pertencem. São ingressos de caixa que não lhes pertencem. Eu recebo o valor do ICMS, mas ele tem o propósito de ser repassado para o fisco. Perfeito? Até porque destinados aos cofres públicos estaduais do Distrito Federal, como está aí sendo citado, o grande doutor e tributarista, Roque Antônio Carrasco. Né? Todo o montante do ICMS, em algum momento, ainda que não exatamente no mesmo, ele será recolhido e não constitui receita do contribuinte. Logo, ainda que contabilmente seja escriturado, não guarda relação com a definição constitucional de faturamento para fim de apuração da base de cálculo das contribuições. Portanto, ainda que não no mesmo momento, o valor do ICMS tem como destinatário fiscal a Fazenda Pública. Você acabou de assistir, faz parte da comunidade de perícia tributária, onde toda quarta-feira nós estamos juntos e ao vivo, às 17h07, falando sobre temas relacionados ao universo dos tributos, diretos, indiretos, opções dos regimes de tributação e etc. E você que quer saber mais sobre isso, quer aprender mais sobre esse tema, seja conosco toda quarta-feira às 17h07. E para saber mais informações sobre essa comunidade, acesse o link que está na descrição desse vídeo. Aquele abraço, até breve.